Olá pessoal, Guilherme Gouveia por aqui. Hoje eu vou trazer uma ferramenta para mostrar para vocês que é o Trello. Cara, o Trello é sensacional. É uma ferramenta de gerenciamento de projetos aí. Você pode gerenciar qualquer coisa dentro do Trello, desde a sua viagem, sua vida financeira, até o seu trabalho. Então a minha dica de hoje é como eu uso para gerenciar as minhas tarefas do dia a dia, seja da minha vida pessoal quanto da minha vida profissional. Aí eu quero dar umas dicas para você também de como utilizar essa ferramenta, como você pode fazer. Lembrando que não existe um método 100% eficaz aí de organização que funcione para todo mundo. Cada pessoa se organiza de uma forma, cada pessoa trabalha de uma forma. O que eu vou trazer aqui é o que funciona para mim. De repente eu consigo te dar uma dica aí, você precisa de uma orientação de como se organizar. Às vezes funciona para você a minha maneira de trabalhar. Então vamos lá. Vamos lá, essa aqui é a cara do Trello quando você faz login, quando você se cadastra nele. Você pode criar algumas áreas de trabalho dentro. Eu, por exemplo, que criei aqui uma área de trabalho para a 12 Engenharia e eu criei uma área de trabalho para o Guilherme Gouveia, que sou eu. Em cada uma dessas áreas de trabalho eu posso criar quadros diferentes. O que isso aqui quer dizer? Um quadro, por exemplo, da 12 Engenharia é o quadro de marketing, onde eu gerencio todo o planejamento de marketing da empresa. Isso aqui só eu tenho acesso. No planejamento de 2020, é o planejamento financeiro da empresa. Na verdade, isso aqui é de 2021, eu digitei errado aqui o ano. Eu tenho também o Estúdio A12, que é o planejamento dos projetos da empresa. Isso aqui, os parceiros, os colaboradores, eles têm acesso. Então, eu consigo gerenciar quem tem acesso ao que dentro de cada quadro. Esse é o quadro da faculdade, que eu gerenciava todas as matérias da faculdade na época do curso. E eu tenho um quadro aula YouTube que eu criei para estar mostrando para vocês. E aqui no Guilherme Gouveia, eu criei um quadro das minhas tarefas diárias. Esse quadro de tarefas eu gerencio ele mensalmente, tá? Então, para iniciar, eu vou começar mostrando as minhas tarefas. Como eu trabalho com ele, o gerenciamento mensal, tudo que tem aqui é do mês de abril. Só que eu trabalho dentro do planejamento mensal, eu trabalho com o planejamento semanal. Ou seja, ontem, no domingo, eu planejei toda a minha semana, todas as minhas tarefas pessoais. Por exemplo, amanhã, dia 13, acordar às 5, fazer a minha leitura, rezar, correr, estudar inglês. E aí dentro do inglês eu criei uma outra checklist aqui, ó, onde eu vou ticando as minhas maneiras de estudar inglês, ok? E aí você pode criar quantos cartões você quiser. Por exemplo, aqui na segunda é hoje, ó, já concluí 16 das 19 tarefas que eu tenho planejado para hoje. Isso é dentro da minha vida pessoal. Agora eu vou mostrar um pouquinho da época da faculdade para você entender. Eu criei, vamos voltar aqui, na área de trabalho, faculdade. Quando eu entro aqui em faculdade, eu tenho as listas dos semestres. Por exemplo, nono, 10º e o TCC. Só para você entender, dentro da lista eu criei vários cartões aqui, ó, são esses cards. Eu criei um card para cada matéria. No caso do TCC, para cada etapa do meu TCC. Então, a planta baixa, o projeto elétrico, o projeto estrutural e assim por diante. A última etapa do meu TCC era a escrita, desenvolver de fato a parte escrita do projeto. E aí, quando eu abro esse cartão, esse card, eu crio aqui um checklist com todas as etapas que eu tenho que fazer dentro do meu TCC. Tá? Então, capa, folha de rosto, dedicatória e assim por diante. Então, tudo que eu for concluindo, eu vou ticando aqui, ó. Eu vou dando um baixo aqui que já foi feito. Então, revisar tudo, depois de tudo escrito, revisar todo o TCC, enviar para o orientador. Quando ele der ok, enviar para a gráfica. Isso aqui foi da época da faculdade. Eu gerenciei todo o meu curso por aqui, mas eu só aprendi essa ferramenta no 9º período. Então, o 9º e o 10º eu gerenciei através disso e o TCC também. Então, para auxiliar as dicas de hoje, a aula de hoje, eu criei o aula YouTube. Eu vou entrar aqui para a gente entender. E agora eu vou aprofundar um pouquinho no uso dele, vou ensinar você a criar, como você cria e tal, dar umas dicas que eu não aprendi em lugar nenhum. Eu aprendi realmente fuçando, mexendo na ferramenta. Tinha muitas coisas que eu tinha dúvida e ao pesquisar eu não encontrei nada, nem no YouTube, blog, nada. Foi fuçando que eu realmente fui aprendendo. Então vamos lá, vamos dar início aqui. Eu mostrei um pouquinho de como eu organizo as minhas tarefas pessoais no outro quadro
e agora eu vou mostrar como eu organizo os meus projetos. Essa maneira de projeto aqui vai servir para você organizar qualquer coisa na sua vida aí, seja na vida profissional, na vida pessoal, vida financeira. A maneira que eu coloco aqui você consegue adaptar para qualquer coisa. Então eu criei aqui algumas listas auxiliar, lista para fazer, em andamento, revisão e concluído. Cada lista dessa, ela tem um objetivo. A lista auxiliar, por exemplo, é uma lista que descreve todo o passo a passo do desenvolvimento de um projeto. Suponhamos que você tem uma equipe de trabalho que cada pessoa desenvolve um serviço. Por exemplo, o levantamento é fulano que faz. Então, toda vez que o fulano for fazer o levantamento das informações do terreno, ele tem que ir até o terreno, levantar as medidas e tal. Toda vez que ele for lá, ele precisa levar prancheta, lápis, caneta, papel, borracha, trena, água e câmera, porque isso é padrão. Então, eu já deixo aqui na descrição tudo que ele precisa levar. Se você quiser incluir mais coisas, você inclui. Eu criei também um card de projetos em andamento. Isso aqui é para eu conseguir visualizar em um único plano ali todos os projetos que eu tenho fechado que ainda não foram concluídos. Depois que um projeto é concluído, ele sai daqui. Tem as informações de projeto, primeiro contato com o cliente, proposta, e aqui dentro de cada card disso aqui você vai colocar o que é relevante para a sua empresa. Por exemplo, aqui na proposta, eu posso criar checklists. Vou criar um checklist aqui, etapas, igual que já tem ali em cima, mas é só para exemplificar. E aí aqui eu vou adicionando as tarefas. Tarefa 1, tarefa 2 e assim por diante. Então aqui, por exemplo, na proposta, determinar o valor da proposta para enviar para um cliente, enviar as informações para o jurídico, se é um jurídico que desenvolve a proposta e o contrato, ou se for eu mesmo, eu já fiz a proposta, eu venho aqui, dou um check aqui e finalizo a tarefa. Revisão da proposta, enviar ao cliente e cobrar o cliente. Por que tem o cobrar o cliente? Eu já estou aqui com a data configurada, mas eu vou tirar. Por exemplo, suponhamos que eu já fiz tudo isso e já enviei a proposta para o cliente. E aí eu enviei uma proposta que tem validade de 15 dias. Ou seja, eu sei que daqui 15 dias essa proposta vai vencer. Então eu venho e coloco uma data de entrega, uma data de conclusão. Hoje, por exemplo, dia 12, então dia 19 dão 8 dias, dia 26 dão 16 dias. Como o dia 25 é domingo, que seria o 15º dia, eu vou manter o dia 26 às 10 horas da manhã. Dou um salvar. Inclusive, eu posso até colocar um lembrete aqui, ó. Definir um lembrete 1 hora antes. O que isso aqui quer dizer? Quando chegar aqui no dia 26, às 10 horas da manhã, o Trello, às 9 horas da manhã, o Trello vai me notificar que eu tenho essa tarefa que vai ser concluída, que ela vai vencer às 10 horas. Quando der 10 horas, ela vence e essa data que está aqui vai ficar vermelha, mostrando que isso aqui venceu. Por que isso é importante? Porque se der o 15º, no caso o 16º dia, o cliente não me deu retorno, aprovando a proposta, dando um aceite na proposta ou recusando a proposta, eu ligo para ele para entender o porquê que ele ainda não deu retorno, se ele está com alguma dúvida na proposta, se ele não vai fechar, por que ele não vai fechar, se ele vai fechar o porquê que ele ainda não deu retorno. Você tem que ter essa troca aí com o cliente. Então é legal você definir essas datas por conta disso. Então suponhamos que eu tenho fechado 3 clientes esse mês: a Luísa Lopes, o Guilherme Gouveia e a Fernanda Ribeiro. Suponhamos que eu tenha captado 3 clientes esse mês, que eu tenha fechado 3 clientes. Então eu coloquei aqui Luísa Lopes, Guilherme Gouveia e Fernanda Ribeiro. Essa forma de organização aqui é aqui da empresa, você pode ter a sua maneira de organizar. Aqui, por exemplo, se eu entrar em projetos em andamento, eu descrevo como que eu organizo os projetos. Primeira letra do primeiro nome, mais primeira letra do primeiro nome, do último nome, perdão, mais a última letra do último nome, underline nome do cliente, ou seja, Guilherme Gouveia, underline Guilherme Gouveia. Então aqui eu já dou o exemplo pra gente. Então você tá vendo aqui que as barrinhas, elas estão cada um com uma cor. Eu criei as etiquetas para fazer isso. Você pode vir aqui em menu, mas sobe aqui, ó, etiquetas. Então eu criei uma etiqueta para cada cliente de acordo com a identificação do projeto dele. Então GGA Guilherme Gouveia, LLS Luísa Lopes,
FRO Fernanda Ribeiro. Quando eu crio aqui o meu card do projeto padrão, por exemplo, Fernanda lá, da Fernanda Ribeiro, eu venho em etiquetas e adicionei aqui, ó, a etiqueta dela, ou seja, ficou aparecendo o nome. Mas olha que legal, porque você dá nome na etiqueta. Se você clicar aqui, ele mostra o nome que está em cada etiqueta. Ou seja, aqui eu consigo ver todos os projetos que estão em andamento e aqui eu consigo separar cada um deles de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu andamento. Uma outra dica legal aqui é isso aqui, ó. Toda vez que eu criar um projeto aqui, por exemplo, projeto, eu vou vir aqui dentro, vou em checklist e vou digitar etapas e vou criar. Aí eu tenho a etapa de levantamento, etc. Eu vou mostrar o que eu já tenho pronto, tá? Projeto padrão. Etapa, levantamento, briefing, anteprojeto, projeto legal. Toda vez que eu fechar um cliente novo, eu vou ter que digitar todo esse checklist de novo? Não, tem uma forma fácil de você fazer isso. Você vai criar um projeto padrão, um card desse padrão, e aí você vai vir aqui dentro dele e vai colocar aqui, ó, criar modelo. Não precisa fazer mais nada, ó, é só clicar e sair. Criar modelo, clicar e sair. Ele vai aparecer esse ícone pra gente de modelo. Então toda vez que você fechar um cliente novo, você vai vir aqui, ó, criar com base no modelo. Não precisa ser nessa lista, tá? Pode ser em qualquer lista, ele vai aparecer. Então vamos arquivar isso aqui. Você vai criar um modelo, projeto padrão, que é aquele lá, e a gente vai nomear de acordo com o nosso cliente, de acordo com a nossa identificação. Luiz Lopes. Só que ele não vai ficar com a tag rosa, porque eu não adicionei etiqueta. Então é só clicar com o botão direito, ou colocar o cursor em cima e pressionar L, e aí você adiciona aqui a etiqueta. Como já tem um, eu vou excluir. Então aqui na Luísa tem todas as etapas do projeto dela. Levantamento, briefing, também tem a pro Guilherme, também tem a da Fernanda. Então suponhamos que o do Guilherme já está em andamento, já foi feito o levantamento, já foi feito o briefing, já foi feito o anteprojeto e o projeto legal. Ou seja, ele já não está mais na lista do para fazer, ele já está em andamento. Então a gente vai vir arrastar ele para cá. E o da Luísa ainda está parado. Só que se você notar aqui, ó, o do Guilherme, a data de entrega dele, de entrega de todos os projetos, é dia 30. E o da Luísa é dia 26. Por que que isso aconteceu? Isso aqui foi um erro de logística. Ou, de repente, o cliente tem uma urgência maior, foi fechado depois. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar com a equipe, colocar isso aqui como urgência. Então, a gente pode vir aqui e adicionar uma etiqueta de importante, que eu já criei, importante. Ou, de repente, de criar uma etiqueta urgente. Então, vamos criar uma etiqueta urgente. Tiro de importante. Adiciona essa. E aí a gente tem que analisar com a equipe, ver quem está menos atarefado e passar isso aqui na frente, porque ele tem um prazo mais apertado, um prazo mais curto. Então, passou aqui na frente, a gente vai ticando, vai eliminando as tarefas que já foram concluídas. Ah, finalizei todas as tarefas. Da Fernanda aqui, por exemplo, já finalizou todas as tarefas, o projeto já foi entregue para o cliente já está até construindo, seja com a gente ou não. Se você notar, quando a gente tica todas as tarefas, ele fica com um ticket verde aqui, que já está pronto. Então a gente vem e arrasta aqui para concluído. Esse já foi finalizado. Viemos aqui e tiramos o da Fernanda, porque ele não está mais projeto em andamento, ele já foi finalizado. E assim você consegue ir organizando aí as suas tarefas, os seus projetos, os seus serviços. E o que é o mais legal aqui no Trello agora? A gente já tem tudo organizado, as nossas tarefas, já tem definido o que cada pessoa faz dentro da empresa. A gente pode vir aqui, ó, em convidar, e você digita o e-mail da pessoa, essa pessoa recebe um link e ela entra dentro desse quadro para fazer parte. Então, por exemplo, convidei um funcionário meu, um colaborador meu, o Matheus, o nome fictício aqui. E o Matheus é responsável por fazer, por exemplo, o projeto hidrossanitário de água fria. Então o Matheus já fez esse projeto. Ele vai vir aqui e vai ticar
essa tarefa aqui que já está concluída. Aqui embaixo a gente tem um log de atividades. Então, quando o Matheus riscou lá em cima o projeto de água fria, vai aparecer aqui um card para gente, um log, que ele concluiu essa tarefa. No meu caso, apareceu o meu nome porque fui eu quem cliquei lá. Então, por exemplo, se eu clicar no de esgoto, ele vai aparecer aqui, ó. Guilherme finalizou o projeto de esgoto, concluiu a tarefa de esgoto. Então, cada pessoa que finalizar uma tarefa, vai aparecer o nome para você, você consegue fazer o acompanhamento de cada funcionário seu, de cada pessoa, o que cada pessoa está fazendo aí no seu trabalho, está ajudando aí no desenvolvimento do seu projeto. Não só projeto, mas na sua vida, seja lá o que você estiver organizando. Então isso é muito bacana. Vale lembrar também que quando você convida uma pessoa aqui dentro desse quadro, no caso aula do YouTube, a pessoa que você convidou só vai ter acesso a isso. Por exemplo, se eu voltar aqui na minha área de trabalho em quadros, se eu convidei ela lá dentro para aula de YouTube, essa pessoa não vai ter acesso ao meu quadro de marketing. Então, se a sua empresa é uma empresa grande, você tem o setor financeiro, tem o jurídico, o departamento pessoal, recursos humanos, você cria um quadro para cada departamento e dá acesso somente às pessoas desse departamento. E ela vai ver só o que pertence a ela, o que é pertinente ao serviço dela. Então, voltando aqui, existe uma maneira legal da gente organizar também, que eu não mostrei lá no começo, eu deixei para o fim, que é isso aqui, ó. Essas listas, a gente tem os títulos dela, auxiliar, para fazer. Não sei se você notou, mas na minha pessoal, eu tenho, por exemplo, os títulos coloridos. Como que eu faço isso? Isso aqui eu aprendi fuçando, ninguém me ensinou, inclusive eu pesquisei isso e eu não achei ninguém falando sobre isso. Vamos fazer lá, eu vou te ensinar agora. De graça, hein? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai copiar o nome, vai adicionar um cartão com o nome auxiliar. Pressiona Enter. Então agora a gente tem um título e a gente tem um cartão com o mesmo nome. Você vai vir em editar cartão, vai vir aqui dentro, vai colocar uma capa e vai escolher a cor que você quer ir para sua capa. No meu caso, como é uma planilha aqui, ó, são informações auxiliares, eu vou deixar azul. E você vai selecionar essa segunda opção aqui, ó. Só fechar tudo, já criou pra gente. Lembrando que isso aqui não é um título de uma lista, isso aqui é um cartão, então se você quiser colocar checklist, descrição, você pode, mas eu não recomendo porque a ideia disso aqui, o intuito disso, é só deixar mais organizado. Então você vai clicar aqui no nome de cima, vai colocar só um ponto ali para ele sumir o nome. Não parece estar muito organizado ainda, mas vamos fazer para o resto. Para fazer é pendência. Então se é pendência, eu vou deixar em laranja. Segunda opção, arrasta lá para cima, põe um ponto no nome. Em andamento. Em andamento quer dizer que já está fluindo o serviço. Eu vou colocar um tomzinho de verde aqui, fraquinho. Já começou a dar um outro visual na nossa organização aqui do Trello. Revisão do projeto e aguardando o render. Isso aqui é pendência, então vai ficar em vermelho. E concluído é verde porque já foi finalizado. Pronto. Colocamos capa em todos. Olha que bacana que ficou. Tá muito mais bonito, muito mais organizado, mais fácil da gente entender. Então você pode criar aqui esses títulos com dias da semana, dias do mês. Como eu faço, por exemplo, eu organizo as minhas semanas de segunda a sexta. Então eu coloco de segunda a sexta, crio aqui um cartão para cada dia do mês e adiciono o checklist lá dentro com as minhas tarefas diárias. É muito mais fácil de organizar, fica visualmente mais fácil aqui de se entender. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, tirado suas dúvidas sobre o Trello, se você já tentou mexer alguma vez ou se você ainda está explorando a ferramenta. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário, de repente eu consigo te ajudar. Não sou um expert na ferramenta, mas eu fuço muito nela, exploro muito e tenho aprendido bastante coisa.
Se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir para você já se inscrever e já deixar uma curtida no vídeo para me ajudar também.